Oi, gente! Eu tava sumida aqui do canal, né? Mas é porque eu estou começando um curso de corte e costura. Então, eu tava me dedicando bastante, estou, né? Me dedicando bastante ao curso, tô adorando. Então, eu tinha dado, assim, um tempinho nos vídeos. Mas, como eu já tava começando a fazer uma tradução de uma EQM e hoje eu consegui terminar, eu resolvi gravar para vocês. Mesmo porque tá começando setembro, então vamos aí começar esse mês com uma EQM que vai nos ensinar mais alguma coisa, nos dar esperança. Então vamos lá. Foi uma entrevista que a Andrea Pfizer deu. Assim, eu achei muito bonita essa experiência dela. Como sempre, gente, eu tento trazer o máximo de veracidade, né, na tradução, que é muito difícil, né, porque uma EQM narrada na nossa língua é até um pouco difícil, né, porque são muitos detalhes, é muito difícil colocar uma experiência espiritual em palavras. Imagina você fazer isso em uma outra língua, né? Então, assim, é muito difícil, mas eu gosto muito, porque eu sempre aprendo, né? Então vamos lá, gente. O entrevistador pergunta: Andréia, aos 26 anos você teve uma EQM. Como foi a sua experiência? E ela fala: na época eu estava namorando e em um feriado viajamos para uma praia. Nos hospedamos em um chalé e tudo estava correndo maravilhosamente bem. No nosso terceiro dia, eu comi alguma coisa estragada, o que depois vim a saber que me levou a ter uma intoxicação alimentar. Os sintomas apareceram logo após o meio-dia e eles foram piorando gradualmente. Quando todos já estavam dormindo, incluindo o meu namorado, e a praia completamente vazia, é que percebi que alguma coisa em mim não estava bem. Eu estava com muitas dores e colocando tudo para fora, até não ter mais nada além de sangue para sair. Senti que eu estava muito mal. Então, no momento ali deitada no chalé, notei que alguma coisa no meu corpo tinha parado. Era como se o meu corpo fosse uma engrenagem. Percebi que algo estava prestes a acontecer. Olhei para um canto no chalé e vi uma garrafa d'água. Uma voz dentro de mim disse: Andréia, você tem que beber essa água agora, porque se você não beber, você vai dar de cara com a morte. E isso ainda é muito claro dentro de mim. Mas naquele momento, eu estava tão fraca que eu não conseguia nem me levantar e nem me fazer notar. De repente, notei um movimento à minha direita. Virei minha cabeça e vi alguém sentado na cama. Era uma presença, um ser com traços humanos. Era um jovem com características etéreas, cheios de luz e com incríveis e lindos olhos castanhos que emanavam bondade. A primeira impressão que tive foi que já o conhecia. Era um sentimento tipo: ah, é você. E eu fiquei muito feliz de ter encontrado essa pessoa novamente. Outra coisa interessante foi que, no momento que eu o vi sentado ali, a percepção do meu corpo foi completamente eliminada. Começamos a nos comunicar, mas não era uma comunicação nem verbal e nem telepática. Era como uma troca de informações entre nós, guiada por emoções. De repente, todas as minhas relações interpessoais foram passando com o baralho de cartas diante dos meus olhos. E isto me fez avaliar cada relação individualmente. E dessa maneira, eu fui conseguindo entrar em harmonia com cada uma daquelas pessoas. Algumas eram amigos de infância, outras eram apenas pessoas que eu tinha apenas tido breves encontros, os quais eu já tinha até esquecido.
mas que de alguma maneira pareciam ter tido uma importância na minha vida. Também foram passando através dos meus olhos minha família e amigos, pessoas que eram muito próximas a mim. A experiência toda era como um trabalho mental de desenvolvimento positivo com a finalidade de ter paz e harmonia com essas pessoas. E quando alcancei essa meta, senti paz e um espírito de reconciliação com todos eles. Isto foi um sentimento grandioso. Depois disso, fui jogada no espaço sideral e flutuei com o ser do meu lado. Eu estava olhando para baixo, observando a minha vida de lá. Era como se toda a minha vida estivesse sendo passada através de um globo, de uma esfera. E não era passada numa ordem cronológica, mas sim toda a minha vida vivida ao mesmo tempo. De repente, senti uma tristeza, e esse sentimento veio acompanhado com um arrependimento de que eu não tinha deixado marcas no mundo, pois não havia compartilhado meus dons. Naquela época, eu compunha músicas, mas eu sempre preferi mantê-las escondidas, pois eu não tinha coragem de mostrá-las. Eu era tímida e sempre pensava que eu não era boa o suficiente para repartir este dom. Eu sentia que não tinha sido generosa o suficiente para compartilhar esta dádiva. Eu sentia que não tinha sido generosa com o meu próximo. Todo esse sentimento era muito doloroso para mim. Num certo momento, senti que estava voltando para o meu corpo e uma espécie de luta, quase uma briga dentro de mim, começou a ser travada. Porque de maneira nenhuma eu queria voltar para o meu corpo. E nesse instante eu falei com o ser que ele me concedesse mais um pouquinho de tempo. Eu lembro de ter feito um esforço tremendo para convencê-lo. Eu o ameacei, eu implorei, tentei usar de artimanhas, tentei negociar, eu tentei de tudo. Mas ele simplesmente olhou para mim com um olhar de amor inacreditável e falou: eu te entendo, eu te amo, mas você tem que voltar. E naquele momento eu percebi que todo o meu esforço era em vão e que não tinha como mudar e eu tinha que voltar. E essa realidade era inalterada. E o amor e a compaixão que o ser estava emanando finalmente me fez dizer: ok, então agora é hora de voltar. Acabei de falar isso e voltei ao meu corpo, mas percebi na mesma hora um segundo corpo entrando dentro do meu corpo terrestre. E nesse segundo corpo eu pude sentir cada célula, e cada célula era individualmente iluminada, emanava luz. E este corpo de luz libertou-se do meu corpo terrestre e saiu flutuando. E então eu senti uma explosão de êxtase, uma erupção de alegria inebriante, de amor, de bem-aventurança, de liberdade infinita. Era como uma expansão de consciência e não havia nem perguntas, nem respostas. Tudo estava exatamente certo. Se de um certo lado eu era todo esse oceano interminável, do outro lado eu ainda era uma pequena faísca de outra consciência. Eram duas consciências simultaneamente. Era inacreditável. Não existem palavras que possam expressar isso. Eu estava no verdadeiro lar. Gente, essa parte aqui para eu traduzir foi muito difícil. Porque vocês imaginam, na nossa língua, às vezes já é difícil uma pessoa que teve uma EQM relatar com detalhes uma experiência espiritual.
Vocês imaginam, em inglês, eu tentar traduzir isso e colocar da maneira mais fiel para que a gente pudesse entender. Então, assim, eu tentei colocar da maneira assim que vocês pudessem entender, né? E como eu entendi também essa experiência da Andréia, né? Bom, continuando. Aí o entrevistador perguntou: e como você voltou? Não sei por quanto tempo, mas em algum momento houve um tipo de onda que se moveu através deste oceano e de repente eu estava de volta no corpo. Eu abri os meus olhos e tinha voltado para o meu corpo doente. O dia já estava amanhecendo e eu sentia que eu iria sobreviver. O entrevistador pergunta: que tipo de impacto essa experiência teve em você e em seu crescimento? A primeira coisa que experimentei foi, ao mesmo tempo que eu tive um sentimento desagradável de ter voltado, e isso era bastante ruim, tive a sensação de que eu tinha que ter voltado. Depois dessa experiência, aquele sentimento de felicidade que tive sempre me acompanhava. E ainda hoje, quando eu não estou bem e o dia não está acontecendo como eu gostaria, eu desejo voltar para lá, para o verdadeiro lar. Outra coisa que foi impactante foi eu ter perdido o medo da morte. Você não precisa ter medo do que acontecerá depois. Nós podemos até mesmo esperar ansiosamente para voltar para lá. Também deixei para trás uma consciência muito forte sobre minha mortalidade. Quando eu deitar novamente no meu leito de morte e olhar para a minha vida, eu quero poder dizer: sim, foi tudo bem. Dei tudo de mim e fui um presente para mim mesma. E agora estou pronta para ir. Outra coisa que aconteceu foi a produção do meu primeiro CD 6 meses depois. Bem, a ficha caiu e agora tento me expressar através da minha música da maneira mais clara e autêntica possível. E fazendo assim, sinto que estou me doando inteira para as pessoas do mundo exatamente como eu sou. Então, gente, eu espero que essa EQM tenha tocado em vocês como me tocou e que o nosso início de setembro seja fazendo tudo que a gente gosta, que seja impactando de alguma maneira tanto a nossa vida como a vida do outro positivamente, porque o que a gente aprende em cada experiência espiritual ou de EQM é que a gente tem que fazer o melhor para a nossa vida, para o nosso semelhante, porque é isso que a gente leva, né? Quando a gente volta para o nosso verdadeiro lar. São as coisas boas, é o que a gente plantou de bom, são as palavras que a gente dá de carinho, de amor, de conforto pro outro, né? E é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser deixar um relato, né? Mandar um relato aqui pro canal, eu vou deixar o e-mail aqui no box de informações. Não precisa ser só EQM, gente. Pode ser qualquer experiência espiritual que você tenha tido, ou uma intuição, um sonho que você teve e se tornou realidade. Vamos compartilhar essas experiências, né? Porque é muito bom, né? Pra nossa vida, pra nossa alma, tá bom? Ó, um beijo grande, fiquem com Deus, muita paz no coração e a gente se vê no próximo vídeo.